O senhor fala da ocorrência em si, né, do que aconteceu, e se o senhor puder falar dos trâmites para o pessoal entender como é não, também. Não, show, tranquilo. A ocorrência do Bravura se ocorreu no ano de 2013, né? Eu tinha, na época, a gente ficava com as motos da polícia, né, cauteladas, e eu tinha me casado há pouco tempo, e eu tinha chegado, estava morando naquela residência nas proximidades lá há pouco tempo, então eu saí de casa para ir fazer uma revisão na moto. Trocar a pastilha de freio e tal, para quando começar a trabalhar, a moto tá tudo ok. E no caminho, quando eu cheguei na oficina, eu botei a mão no bornar, né? Aí, vixe, esqueci minha carteira. Tenho que voltar para pegar a carteira. Liguei para casa, pedi para descer com a carteira. E no momento que eu me desloquei, que eu passei em frente ao comércio, não tem nada de estranho. Uma pessoa sentada em cima de uma moto, um rapaz. Algumas pessoas no balcão lá do comércio. Foi no momento que uma pessoa me parou na esquina, né? Para aí. Aí eu parei. Aí a pessoa fez, tá ocorrendo um assalto nesse comércio. Aí foi no momento que ela me parou, questão de acho que por conhecimento, ela também não sabia, né? Ela me parou de costas pro vagabundo, um dos vagabundos que estava armado. Nesse momento que o vagabundo viu que ela estava falando comigo, já foi sacando a arma, né? Que eu virei, que eu olhei para ele, ele já foi afetando o primeiro disparo. Então ele pensou o quê? Eu creio que ele tenha pensado isso. Vou efetuar um disparo nele, ele vai cair da moto e vai correr. Né? Na cabeça, acho que ele pensou assim: vou logo tentar botar ele para correr e vou conseguir me safar aqui. Mas só que ele não imaginava que na minha cabeça ia passar o efeito contrário. Ele vai atirar em mim e eu vou torar ele em duas bandas. E assim foi feito. Ele atirou, eu caí da moto, já me levantei atirando nele também. Então houve aquela troca de tiro ali breve, né? Eu acho que ele efetuou uns 3 a 4 disparos, eu efetuei mais alguns. E se criou aquela visão de túnel. Foi no momento que eu conheci a visão de túnel, eu nunca tinha feito cursos, assim, não tinha muito esse conhecimento. E no momento que eu direcionei apenas minha visão para ele, o outro começou a efetuar disparo. Foi no momento que eu comecei a ouvir os disparos da outra arma do outro, atirando em mim também. Então esse primeiro eu consegui alvejar ele no ombro e no peito. Então ele já consegui neutralizar ele ali, né? Ele já não conseguiu mais atirar. E o outro saiu correndo e atirando. Então assim, porque já estava uma distância, acho que quando eu consegui visualizar ele, de mais de 15 a 20 metros. Então eu efetuei mais alguns disparos, eu alvejei ele na perna, ele caiu, né? Eu creio que tinha pego na femoral, que sangrou muito. Então assim, um carro passou, tentou socorrer eles. E a gente fez aquele acompanhamento, sei que terminou tudo no Valfredo, né? Foram os dois escaparam, né? Um morreu depois, já é finado. O outro ficou preso. Foram apreendidas 2 armas de fogo. Eles chegaram numa moto roubada, estavam roubando uma moto e roubaram outra moto na fuga, né? No total eram quantos? Foram 3 motos, só no 2. Não, 2 assaltantes. 2 assaltantes, mas na dinâmica da ocorrência eles tentaram roubar 3 motos. Roubaram uma para fazer o assalto, no momento do assalto estavam saindo com outra e no momento da fuga tentaram tomar outra moto. Então assim, foi algo... no momento a gente parece que para tudo, né? O tempo para, a gente consegue raciocinar naquele momento, mas foi algo bem rápido, né? Depois a gente vê nas imagens, foi algo bem dinâmico. Eu pedi para o pessoal do comércio fechar o comércio, baixei a porta. Então assim, eu depois analisando qual seria a minha posição naquele momento, que ele efetuou o disparo, eu ter me abrigado. Mas no momento da adrenalina eu não fiz isso, eu fui para cima dos tiros. Então assim, deu certo, mas eu agi errado. Na minha concepção, eu poderia ter morrido fácil. Ali, se o outro tivesse centralizado mesmo os tiros e me tivesse acertado, eu tinha me neutralizado ali. Então assim, depois de um tempo a gente fica pensando, poxa, ali eu passei por aquela situação, poderia ter morrido naquele momento, né? Mas aí Deus foi maior, botou a mão, né? E passou. Então, o meu comandante na época era Major, que hoje é Coronel Florencio, né? Na época ele tinha um reconhecimento muito bom dos seus policiais. Ele sempre estava colocando parte de elogios. Naquela época a gente aprendia muita arma de fogo. Então assim, diante desse fato, ele mandou se abrir a sindicância, porque tem que se abrir uma sindicância, tendo em vista que houve, né, os alvejados durante a ocorrência, os disparos de arma de fogo. E nessa sindicância, ao final da sindicância, né, eu poderia ter feito ao contrário, né? Cumprir uma punição por algum excesso, ou esse meu processo ser encaminhado para mais à frente e ele autorizar que esse processo fosse tentar ser analisado para uma possível promoção por bravura. E assim foi feito. Foi pego a sindicância, ele autorizou, foi passado em todos os setores da PM que regulamentam isso. Ao chegar para a mesa do comandante-geral, foi-se criada uma comissão, que hoje essa comissão já é bem efetiva, que é a comissão de promoções. Foi passado nessa comissão, que são oficiais,
Nessa comissão, os oficiais fizeram a análise, encaminharam para o comandante, para a assessoria jurídica e para o governo do estado, para a governadora, né, na verdade. Aí o governo, na época, foi lá, assinou e houve a promoção. Então, assim, o pessoal acha, não, mas não é um requerimento, não é um processo na justiça, entra com o advogado. Não, ele tinha amizade com os políticos que promoveram ele. Então, assim, houve N indagações na época. Não me lembro realmente que na época o povo, só se comentava isso, que foi arrumadinho, porque naquela época não tinha muitas redes sociais. E a gente não tinha acesso, não via as coisas. Eu não imaginava como se fosse feito, não tinha nem ideia. Até meu comandante, ele também não sabia. Com o tempo que foi, não, a promoção por bravura, para ela acontecer, tem que passar todos esses trâmites aí. Não, mas teve um policial que achou um carro, foi promovido. Não, mas não funciona dessa forma. Na lei tem falando, a situação da promoção por bravura tem que ser uma situação atípica ou normal. O que é atípico? Que não acontece, que não é rotineiro. Então, assim, durante o meu serviço já aconteceu vários confrontos, questão de óbitos, de tudo. Então, é inerente do serviço, eu vejo dessa forma. Salvamentos. Então, assim, teve várias situações que já aconteceram durante o meu serviço, mas são inerentes no meu serviço. Isso tem que acontecer durante o serviço. Mas eu acho assim, mesmo o policial sendo baleado no serviço, ou uma ocorrência muito de grande complexidade, eu acho que merece uma bravura. Não. Muitas situações merecem. Muitas situações. Agora, sim, porque na verdade, o regulamento que engessou o entendimento. Então, assim, depende. Houve a situação do guerreiro lá, que já faleceu, né, amigo nosso, Nilson, que era do choque, que foi promovido bravura por um salvamento na ponte. É inerente do serviço o cara salvar uma vida? Mas quem faria o que ele fez? Conta aí o que ele fez. Quem faria o que ele fez? Eu trabalhei com ele costumava até brincar com ele. Nilson, porque você anda com essa rumo de corda? Ele andava com um rumo de corda dentro da viatura. Não, porque se precisar das cordas, a gente tem como utilizá-las. Então, num salvamento, ele amarrou a corda no cinto NA dele e se lançou e conseguiu segurar o cara que ia pular na ponte. Então, assim, depois que a gente viu que o cinto dele estava quase torando, então, assim, ele poderia ter morrido. Mas ele se jogou para poder salvar uma vida. Então, assim, ali foi uma situação que ficou pendurado. É inerente do serviço, mas ali o entendimento é que o negócio é atípico. Ele não tinha obrigação de fazer aquilo. Ele não tem a obrigação dele pegar e correr aquele risco todo. Até porque ele não tinha equipamentos para aquilo. Então, depois que a gente viu, né, que o cinto dele estava quase torando, que poderia ter torado no momento do salvamento, a pessoa que estava querendo se suicidar depois agradeceu muito, tudo que ela reconheceu que ia ter sido um momento de fraqueza dela, questão psicológica, tudo. Então, assim, a gente às vezes tem algumas análises nossas que a gente acha, não, mas isso aí foi uma besteira, não merecia uma promoção nunca. Mas quem está analisando tem que ver isso com bons olhos. Até porque não é nada que vá onerar a questão do Estado ou da questão de promoção. Eu acho uma besteira muito grande. E assim, vai reconhecer o policial. Que tem ótimos policiais. Nós temos um efetivo. E eu já vi situações de companheiros que trabalham comigo que já deram a vida realmente, não só no dia a dia, e não foram promovidos. Porque se a gente for trazer só para questões de folga, mas também existe ocorrências de serviço que é de uma complexidade inimaginável. O cara é baleado, assim, você pode ter acertado uma senhora, você pode ter, que merece uma bravura. Não, são frações de segundo, né? A gente tem que ter raciocinar ali. Às vezes a pessoa quer julgar, sentado no ar-condicionado, é muito bom, muito fácil. Eu tô sentado aqui, tô com um papelzinho, tô vendo ali o vídeo, volto, continuo. Eu quero ver durante o calor da ocorrência, o estampido do tiro, você escuta, por muitas vezes a gente escuta até a munição passar próximo a gente. Isso aí Isso não é bravura? Então, assim, aí a pessoa acha que dali é fácil. Se é fácil, vamos fazer comigo. É muito bom a gente opinar, a gente criticar. Não, porque a gente tem uma comunidade dessa. O que é que o pessoal faz? O que é que o bandido faz? Bota as crianças para brincar na rua, bota a mulher na rua. Então, eles podem atirar na gente. Mas toda vez que há um inocente alvejado, olha, pode ver aí, isso foi o policial. Eles não analisam que a partir do momento que você joga uma pessoa inocente na linha de tiro e atira, e o policial vai ter que morrer. Então, assim, às vezes a gente tem que revidar. Às vezes a questão de uma bala perdida tem que ser analisado, que nem sempre é do policial, mas as pessoas tendem, né, a sempre julgar. Não, foi o policial, a culpa é da polícia. A polícia foi para lá, ela não precisava ir. Não, porque lá não acontece nada. Acontece.
A questão do tráfico de droga, a pessoa fala, não, porque o tráfico de droga compra quem quer. Não é assim, não. Quantas vidas estão sendo destruídas, quantas famílias estão sendo destruídas, quantas pessoas estão sendo destruídas por isso aí. Isso é uma coisa maldita. É maldito. Eu vou acabar com o tráfico do mundo? Não. Você vai acabar? Não. Mas se as pessoas tivessem a consciência de existisse um trabalho social com relação a isso, eu me deparo com pessoas, com viciados em crack, eu converso com eles. Eu vou ser bem sincero, eu tinha nojo desses caras, bicho. Eu ficava vendo, esse cara vive num ambiente desse. Mas você vê que aquilo dali é mais forte que eles. Ali dominou a mente deles, eles não conseguem mais sair daquilo dali. Então tem que saber um trabalho social, tem que se internar numa questão médica. Mas só que, infelizmente, as políticas públicas, né, a questão dos governos, eles não investem nisso. Eu não conheço, eu só quero dizer, eu não conheço um espaço que, tipo, o governo pode se criar um espaço de vamos fazer uma reabilitação desse pessoal. Vamos reabilitar aqui, vamos pegar tantos viciados. Eu sei que existem viciados que querem sair dessa vida. Tem muitos que não, mas tem muitos que querem. Pessoas que montam a instituição, né? Agora, filantrópica. A pessoa é a instituição filantrópica, eu quero fazer isso aqui, eu quero ajudar. São pessoas que são casos isolados, mas por que não os governantes não fazem isso? Se é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Agora só que as pessoas não pensam desse jeito. É porque só entra a parte da repressão, né? Só entra a parte da repressão. E a polícia que tem que fazer a repressão. E a sociedade ir lá, por exemplo, a cocaína é a elite que consome. Não. A elite, a elite pode consome. Na elite. A elite tem que consumir e aquilo tem que existir. Aí, e são eles que financiam o traficante que vende o crack, né? Deixa eu só mandar uma